Olá, pessoal, bom dia. Vamos analisar agora o artigo 5º da medida provisória número 905 de 2019. O artigo 5º da medida provisória fala do prazo de contratação do contrato de trabalho verde e amarelo. Já vimos que o contrato de trabalho verde e amarelo é um contrato por prazo determinado, né? Ele tem uma data para iniciar e uma data para terminar. E o artigo 5º da MP diz o seguinte, que o prazo desse contrato pode ser até 24 meses. E quem determina a quantidade de meses desse contrato é o empregador, ok? Tá. Se nós analisarmos todos os demais contratos por prazo determinado, eles podem ser prorrogados, não é? A própria CLT diz que eles podem ser prorrogados uma única vez dentro ali do seu período de validade. Vou dar o exemplo do contrato de experiência. O contrato de experiência, a CLT diz que só pode ser feito no prazo de máximo de 90 dias, permitido apenas uma prorrogação dentro desse prazo de 90 dias. E a medida provisória 905, e o contrato de trabalho verde e amarelo, ele pode ser prorrogado? Vamos ver o que a MP diz. A MP diz o seguinte, que não se aplica o artigo 451 da CLT ao contrato de trabalho verde e amarelo. O que o artigo 451 da CLT diz? Diz que o contrato de trabalho por prazo determinado, ele pode ser prorrogado uma única vez. Se ele for prorrogado mais de uma vez, ele se tornará por prazo indeterminado. Então, a MP diz que esse artigo não se aplica ao contrato de trabalho verde e amarelo. E aí, pergunto para vocês, contrato de trabalho verde e amarelo pode ser prorrogado? Gente, a medida provisória não diz isso de forma clara, tá? Ela não tem nenhum dispositivo nela falando da prorrogação do contrato de trabalho verde e amarelo, tá? Então, nesse ponto aqui, eu comungo do entendimento do procurador do trabalho, o professor Henrique Correia. E ele diz o seguinte, já que a medida provisória excluiu a aplicação do artigo 451 da CLT aos contratos de trabalho verde e amarelo, então é possível que sejam feitas sucessivas prorrogações nesse contrato de trabalho verde e amarelo. Então, dentro do prazo ali de 24 meses, o empregador pode renovar o contrato várias vezes, ele pode prorrogar o contrato várias vezes, tá? Mas olha, percebam que eu coloquei vários asteriscos ali nessa informação, por quê? A medida provisória saiu agora, esse mês, então a interpretação ainda está um pouco crua, tá? Nós precisamos esperar aí algumas decisões judiciais para saber qual que vai ser a interpretação adotada pelo Poder Judiciário nesse ponto, tá? Enquanto isso, a minha opinião é essa, que é possível fazer sucessivas prorrogações no contrato de trabalho verde-amarelo, ok? Se o prazo de validade dele é até 24 meses, eu não posso fazer nenhuma prorrogação após esse período, tá? Se eu fizer alguma prorrogação após os 24 meses, o contrato ele se tornar por prazo indeterminado e deixará de observar as regras constantes nesta medida provisória. Mais uma questão que o artigo 5º trouxe, questão das atividades que podem ser executadas dentro do contrato de trabalho verde e amarelo. Tá? Gente, o empregado pode ser contratado para exercer qualquer atividade dentro desse contrato de trabalho verde e amarelo, desde que seja respeitado aqueles requisitos que nós falamos lá na aula 1, tá? Então, pode ser contratado para exercer atividade de forma transitória, de forma permanente, para substituir pessoa, né, que está se ausentando de forma transitória, tá? Então, vamos dar ali exemplo. Imaginem vocês que, final de ano, a empresa teve um excesso de trabalho e vai precisar contratar pessoas para suprir essa necessidade. Então, é uma necessidade transitória dela, ela só precisa agora, é um período sazonal. Ela pode contratar? Pode, segundo o artigo 5º, sim. Não, mas é permanente, aumentou ali o número de clientes dela,
ela vai ter um aumento de trabalho ali por prazo indeterminado. Então, pode fazer a contratação? Pode também. Ou a terceira situação, substituição transitória de pessoal permanente. Vamos imaginar uma empregada que esteja grávida e vai sair de licença maternidade. Durante todo o período da licença, eu posso contratar uma pessoa na modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo para substituir essa pessoa que detinha um cargo permanente. Tá? Então, eu contrato, ela trabalha ali no período da licença e o contrato de trabalho se extingue na sequência. Tá? Gente, não se esqueçam, tudo isso que nós estamos falando são para novos postos de trabalho. Tá? Eu não posso tirar uma pessoa que já está trabalhando, colocar outra no lugar dela com um contrato de trabalho, nesta modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo. Ok? É isso. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.